Buenas tardes. Boa tarde. Uma mulher Una profética mujer precisa profética ser uma mulher aberta. necesita ser una Por mujer isso, vamos abierta. iniciar hoje à Por tarde, eso vamos deixando a que iniciar ressoe esta em tarde nós esta música. dejando que nos resuene esta canción. Open my eyes, Lord. Help me to see your face. Open my eyes, Lord. Help me to see. Open my ears, Lord. Help me to hear your voice. Open my ears, Lord. Help me to hear. Open my heart, Lord. Help me to love like you. Open my heart, Lord. Help me to love. And the first shall be last, and our eyes are opened, and we'll hear like never before. And we'll speak in new ways, and we'll see God's face in places we'd never know. I live within you, deep in your heart, oh love. I live within you. Rest now in me. Mujeres de esperanza Mulheres profética, de esperança profética caminando juntas, que caminham arriesgando lo juntas, nuevo para que arriscando o todos novo tengan vida. para que todos tenham Este es vida. ese gran lema, ese gran título Esse que aqui é o grande ustedes lema, o han grande querido título que ponerle vocês a su capítulo. desejaram escolher a esse El Papa capítulo. Francisco O Papa insistió Francisco en que la vida insistiu, religiosa es dizendo que a la vida religiosa centinela é a vigilante de sentinela las llamadas del vigiante Espíritu. das chamadas do Y Espírito. eso supone ubicarnos E en isso el lugar pressupõe de la que a gente esperanza se profética. situe no La lugar da esperanza esperança profética. profética. A Somos esperança mujeres profética. Somos y Dios mulheres. nos llama a E Deus asumir nuestra nos misión chama a assumir a desde nossa la missão cultura del desde a cuidado. cultura do cuidado. El cuidado es un arte O cuidado é uma que arte. requiere de Ela paciencia precisa de y paciência, desvelos, de noites de sem dormir, atención a la de vida atenção à vida y disposición a la e de ofrenda. disposição à oferenda, Desperticia en las despertise habilidades nas relacionales, habilidades pero sobre relacionais, todo requiere mas que hayamos especialmente introyectado precisa
que nós tenhamos introjetado, que nós tenhamos feito nossos os valores do Evangelho. O cuidado surge quando nós reconhecemos que o outro, que a outra existe e que a sua vida é importante para nós. A fronteira, então, onde é possível se dispor ao cuidado, essa é onde terminam as atitudes egocêntricas, a autorreferencialidade, o mesquinho individualismo. Só aí é possível a saída de si, de nós mesmas. O treinamento cotidiano nessa arte, isto é, uma arte que nos transborda e que nos planifica. Cuidar significa validar a existência da outra pessoa. Cuidar é reconhecê-la em suas possibilidades, em suas carências. É compartilhar a sua caminhada, a sua situação. É padecer a sua dor. Cuidar é celebrar seu gozo. É se saber convergindo na mesma história e corresponsáveis do destino. Quando nós sabemos isso, então, a opção natural é o cuidado como uma forma de existir. Para uma mulher consagrada, cuidar da dignidade humana e do bem comum deve ser o horizonte que inspire, que anime e que oriente a consagração. Cuidar, isso é um horizonte de sentido. E isso pressupõe que a gente se situe perante a vida com entranhas de misericórdia. Para nós, a compaixão não pode ser um apêndice, fruto da sensibilidade. Para nós, a compaixão é a consequência das nossas opções. E desde lá, desde a compaixão, nós temos o chamado, a chamada de ser novos modos de relacionamento. E esses modos de relacionamento têm que ter essas características. Tem que ser menos invasivos, precisam ser modos de relacionamento mais dignificantes, precisam ser menos superprotetores, mais capazes de empoderar, de fazer que emerja o melhor das pessoas que nos são e são a nós confiadas, as pessoas que caminham conosco. É por isso que a compaixão, no estilo de Jesus, pressupõe um compromisso solidário com os que sofrem na história. O Deus mesmo é quem nos chama a cuidar como uma maneira de prolongar seu reino. O cuidado é uma maneira de cuidar seu reino. E essa disposição profética à cultura do cuidado nos deve conduzir a abraçar a vulnerabilidade, a fragilidade, a nossa, a fragilidade dos sistemas de relacionamento onde se gera o encontro, a vulnerabilidade e a fragilidade das outras pessoas. Hoje, do mundo e da terra, precisa olhos abertos, como estava falando a música, que sejam capazes de captar de maneira nova, de maneira contemplativa, as situações concretas do sofrimento que vivem as outras pessoas. Dessa maneira, com os olhos abertos, será possível um autêntico compromisso transformador, numa aposta decidida pela bondosa cercania,
proximidade, pela distância, estar perto, a profecia do comum é que se constitui em sinal de esperança. Estar aqui, nós juntas, nos sentir irmãs, sendo diferentes, isso é um sinal de esperança. Isso é a profecia desse momento histórico, a profecia do comunitário. Quando nós apostamos pela proximidade de pessoa, proximidade de lugar, pela fraternidade, pela sororidade, se supera todo egocentrismo ou individualismo, se erradica, se isola, se tira a exclusão e se consegue a liberdade interior. Trata-se então de viver os valores essenciais. Se nós queremos recuperar a proximidade, nós devemos fomentar a compaixão. As jovens pedem ser acompanhadas em seu ritmo lento de crescimento, na sua vivência da identidade. Elas, jovens deste instituto, pedem que nós reconheçamos elas, que valorizemos seus dons, seus sonhos. E as mais idosas, as doentes, esperam proximidade, presença efetiva, expressões sinceras de amor. Por vezes, na vida de comunidade, nós podemos estar como se nós não estivéssemos. Outras vezes, é significativa a ausência e o não estar, o não participar, não colaborar, ou que é bem pior, não falar, não acreditar nas outras. Isso leva a não viver com elas. Vem então a exclusão ou a autoexclusão. Aquelas que já não narram, ou aquelas que não têm mais interesse pelo relacionamento com as outras. A automarginalização, por tristeza, por solidão, por evasão, por fugir. A obsessão pelo bem-estar físico, psíquico, profissional, qualquer coisa para não ter que nos encontrarmos com as irmãs. Quem foge da presença das irmãs caminha nas trevas e desarticula a comunidade. Frente a uma tentação assim, a posição das vértebras articular das mulheres que se situam profeticamente e no lugar da esperança precisa ser o cuidado. Justamente quando há mais feridas, deve existir uma disposição maior ao cuidado. Assim nos ensina a parábola do bom samaritano. O ícone inspirador da encíclica Fratelli Tutti, o bom samaritano, se constitui em uma significativa e potente interpelação que lança a alargar o olhar, a abrir a nossa capacidade de amar, a fazer maior a nossa dimensão, numa dimensão mais universal, que nos capacita para transpassar, para ir para além dos preconceitos e superar tantas barreiras que nós temos, sejam históricas, culturais ou interesses mesquinhos. Unirmos para poder sonhar juntas. Para isso nós estamos aqui nesse capítulo. Deus uniu vocês para sonhar juntas, para que façam possível a filigrana do cuidado, do essencial. Cuidar o essencial
Isso é um imperativo. Assim era expressado pelo Papa Francisco quando ele nos falava: precisamos uma comunidade que nos segure, que nos ajude, onde nós nos ajudarmos umas às outras a olhar para frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinhos, sozinhas, corremos o risco de ver miragens onde nós vemos o que não há. Os autênticos sonhos se constroem juntas. E para isso vocês estão aqui. Para isso são pagas, para que vocês sonhem, para que vocês sonhem, para que vocês se deixem levar pelo seu Deus para essa vida que Ele lhes tem prometida. E é precisamente no meio de realidades e contextos onde vão se acrescentando racismos, xenofobias, fronteiras, nacionalismos excludentes, justamente agora que a idolatria do individualismo nos fecha em nichos de conforto e de indiferença. Quando nos vem a tentação de levantar muros, nesse momento, o horizonte é fazer eco disso que o Papa Francisco falava, o isolamento e o se fechar dentro de si próprio ou nos próprios interesses, jamais é o caminho para devolver a esperança e operar uma renovação. Mas o caminho é a proximidade. O caminho é a cultura do encontro. O isolamento, não. Proximidade, sim. Cultura de confronto, não. Cultura do encontro, sim. Assim, fiéis à identidade carismática que vocês receberam do Padre Antoine Pierre Jean Gaillac e da irmã Saint-Jean, o que fará bem a vocês? Lhes fará como samaritano se deter para se fazer guardiãs do humano, cuidar da vida, justamente quando está mais fragilizada. A expressão do samaritano ao dono da pousada foi: cuida dele. É isso o que hoje está nas mãos de quem assume o caminho do seguimento de Jesus em condição de consagradas, de leigos também, e no ritmo do coração de Maria. Não há paradas. A missão é o cuidado. O profético no mundo em guerra é o cuidado. Ser e nos situarmos como artesãs do cuidado, e isso tem as suas consequências. Assumir as consequências da missão encomendada pressupõe-se desacomodar, nos aproximarmos até a outra beira, ir na outra rua, aquela que está do outro lado, e nos sentirmos convocadas a um permanente cuida dele, cuida dela, onde seja possível abrir os olhos e o coração para fazer a descoberta das necessidades daquele ou aquela que no caminho está com a sua dor e com a sua esperança. A profecia é um caminho de radicalidade evangélica. Quando nós contemplamos Jesus, nós reconhecemos que nele tudo é escuta, tudo é acolhida, tudo é cumprimento da vontade do Pai. Jesus não se limitou a agir como servo, mas ele se converteu em servo. Assim nos diz Filipenses 2, 5, 11. Jesus se converteu em servo. Eu gostaria de lhes propor que, a partir do texto bíblico,
possamos aprofundar no sentido da radicalidade evangélica. Vamos fazê-lo com uma mulher. Vamos fazê-lo com uma menina. Eu acho que nesse texto está o sentido da radicalidade do Evangelho. Jesus entrou e lhes perguntou: que barulho e que choro é esse? A menina não está morta, mas dorme. Eles riram dele, mas ele os fez sair e com o pai e a mãe da menina e os que estavam com eles, entrou onde estava a menina. Ela pegou ela pela mão, ele pegou ela pela mão e disse: Talita cum, que significa: menina, estou falando contigo, levanta-te. A menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos. Palavra do Senhor. O gesto de Jesus é bem claro. Jesus se aproxima ao limite. Jesus se aproxima no lugar onde a vida é mais frágil e todas as possibilidades parecem esgotar-se. Por isso, ele se aproxima agora a nós, porque nós somos mais frágeis, porque estamos transitando territórios de minoridade, de pequenez. Jesus se aproxima a esses lugares onde há mais fragilidade. E não vai ser... Ou será que essa também é a missão de uma revestida de esperança? Ir com outros, ir em comunidade, ir com os e as que entendem o valor do simples. E por amor podem esperar e até que aconteça o que é impossível. Jesus pega a menina da mão porque somente o vínculo, só o relacionamento opera a maravilha. E Jesus expressa uma palavra que é capaz de transbordar os muros, de transpassar os tempos e de chegar até nós. Se levantar, acordar, se acordar desse sono prolongado, desse sono paralisador e abraçar o futuro. Isso está nos dizendo ele a nós hoje. Acorda desse sono duradouro, te acorda do que te paralisia e abraça o futuro. Anima-te. Hoje ressoa para nós com força a chamada a despertar, para fazer possível uma vida consagrada nova, para construir a comunhão. A autenticidade e compromisso são as duas chaves que nos conduzem a nos levantarmos. O milagre acontece no encontro. O milagre acontece na experiência do relacionamento, na presença do outro, de quem é radicalmente outro, que se aproxima, nos acaricia, se compadece. Ele chega. Ele chega também neste capítulo, ele chega também a esta congregação e irrompe para nos devolver o alento, o sopro vital, o sentido, para fazer que se recreem as possibilidades. A sua presença, o que faz é que aumenta a alegria. A sua presença nos dá um novo norte à existência. Eu acho claro que quando diminui a intensidade do nosso relacionamento com Deus, nós somos incapazes de criar alguma coisa nova. Isso, para mim, é um ponto bem importante. Se nós queremos novidade, precisamos fortalecer a intensidade do nosso relacionamento com Deus, porque a novidade brota do encontro.
A chave é escutar o Senhor, segui-lo, somente a Ele. Neste hoje frágil de nossas instituições, nós precisamos permitir que Jesus nos pegue pela mão e nos diga no ouvido: levanta-te, anda, levanta-te e anda. Isso pressupõe decidir. E esse é o serviço de um capítulo geral. Vocês estão aqui para decidir. E isso precisa, da parte de vocês, a busca, a consulta, o diálogo, a participação, a corresponsabilidade, porque elas qualificam a decisão. Isso tem como base ética, respeito pelas pessoas. Dessa maneira, a decisão tem qualidade e gera coesão. Vocês estão aqui para decidir o que o Espírito diga a vocês, não o que a colega que está aqui vos fale nos corredores da casa. Decidir, sem nos deixar contaminar, na escuta fiel ao querer de Deus, para que se gere a vida, para que renasça a esperança. Nós estamos convidadas a nos lançarmos ao comum, ao que é comum, a construir o comum, caminhar juntas. E isso significa transcender uma idolatria, que é a idolatria do individual. Eu sou assim, isso que eu gosto. Isso faz que a gente se disponha para a construção coletiva, para o projeto comum, para a sinfonia do comunitário. Isso, numa sociedade como a nossa, não é fácil, porque os níveis de felicidade se constroem sobre o pressuposto da realização pessoal, que muitas vezes exclui a outra pessoa e que não dá lugar à oferenda. Nos lançarmos ao comum quer dizer sair de nós mesmas. Isso não quer dizer negar a nossa própria identidade, desconhecer os nossos dons, não. Ou não realizar os talentos e as potencialidades. Isso significa que todo o que nós somos, que todo o que nós podemos, encontra a sua saída de plenitude, a sua realização para além de nós mesmas, quando nós nos dispomos para o encontro e para a oferenda. Isso faz que nós tenhamos que nos situar na lógica do comum e que façamos o exercício de 3 palavras que em espanhol começa pela letra P: pertença, participação e paciência. O que é pertença? Pertença é saber que estamos vinculadas a algo ou alguém que vai para além de nós, nos transcende. Eu sou da Colômbia, eu sou de Portugal, eu sou francesa, eu sou do Brasil, eu sou de Moçambique. Pertença é uma experiência que nos dá identidade. A pertença é uma questão de amor, de um vínculo, em torno do qual se constrói o projeto da vida. A consciência de que somos parte, eu pertenço a esse instituto, isso me faz vitalmente responsável.
Por amor, nós nos transformamos em guardiãs desse dom, em custódias do tesouro, em incansáveis semeadoras de toda semente que antecipe a abundância para aquele ou aquela ou aquelo que vitalmente nós estamos arraigados. A pertença é uma questão de raiz. A segunda palavra é participação. O comum nos situa no lugar da participação, da construção coletiva. Essa dinâmica onde a voz de todas, de todos, ressoa diferente, mas também complementária. A passividade do espectador, que somente senta para ver o que é que elas decidiram na equipe provincial, nesse setor. Essa passividade não tem lugar aqui, nessa lógica. Também não o preconceito mesquinho de quem somente critica, que aquelas fizeram mal, erraram, eu teria feito de outra maneira. Aqui a crítica não tem, nessa lógica, não tem lugar. Nós precisamos participar, porque participar é se dar, se doar, é saber ser artífice e construtora, é se dispor para os processos, e os processos precisam entrega, os processos precisam constância para o que é gratuito e o que é desinteressado, que é o reino. E terceira P, paciência. Sem esse dom, é impossível que tenha alguma coisa que se mantenha. Tudo realmente importante precisa de tempo. Fazer que aconteça o comum pressupõe acreditar no valor dos processos. E esses processos implicam tempo e acompanhamento. A paciência é essa disposição para que rompa o comum e saiamos de esquemas que estão disfarçados com uma roupa de eficiência, mas que limitam a sabedoria, que encurralam a beleza e que excluem e não dão lugar a uma sadia e necessária diferença. Vamos começar a andar neste hoje da igreja e da vida consagrada, e isso nos levará a construir juntas com outras, com essa certeza de que nada entre nós é imóvel. Estamos convocadas ao sopro do Espírito e em abertura aos sinais do tempo. E essa voz de Deus que nos dá identidade e missão, e essa voz justamente se aproxima agora até as nossas talhas vazias para nos transformar, para que sejamos mais aptas para abraçar a nossa humanidade e poner em nós desejos de uma vida autêntica, acreditável, credível, significativa, simplesmente evangélica. Assumir a nossa existência com consciência de que nós somos missão, isso somos, nós somos missão permanente. Isso precisa audácia, fantasia, vontade de ir para além. Trata-se então de quê? De que nós saiamos sem medo, com alegria pelos caminhos, para contagiar e irradiar a outros a paixão que nos habita e que dá sentido à nossa vida. É como existe Francisco, o Papa Francisco, nos convertermos em dom para os outros. Ser dom para os outros. Esse momento histórico exige que nós tenhamos horizontes amplos, largos, e que o coração esteja centrado no essencial. No concreto do serviço encomendado que as irmãs e os leigos nos deram a este capítulo geral, ressoa a chamada a caminhar em condição de irmãs, das irmãs.
Vocês estão por isso aqui. Vocês são irmãs das irmãs. Vocês são irmãs dos irmãos. E isso significa que, com sinceridade, durante esses dias, especialmente durante esses dias de discernimento, vocês possam se narrar, se contar seus próprios relatos vocacionais. E não é preciso palavras, pode ser com depoimentos. A história do amor que dá a vocês identidade e que lhes dá a vocês missão. Para isso vocês devem anunciar com alegria, de maneira explícita, Jesus Cristo no cotidiano da vida e no extraordinário desta missão que foi a vocês confiada, que se confia a vocês a cada 6 anos no capítulo geral. Isso supõe evidenciar com as suas atitudes que a expressão da sua identidade de consagradas, de mulheres enviadas em missão, é Maria. É seu coração. Isso também supõe que vocês queiram cuidar a dimensão eclesiástica da sua dimensão. Vocês são igreja. Então, vocês fiquem dispostas a ser junto com outros em comunhão, em sinodalidade. Que vocês queiram viver desde a alegria, desde a autenticidade de uma vida consagrada que inspira, que contagia, que irradia, que evidencia de forma nítida, clara, a vontade de Deus. Que vocês mostrem com a vida e com a força do depoimento dos traços do carisma que vocês receberam e da identidade do corpo apostólico. Que vocês queiram criar ambientes comunitários e pastorais que favoreçam com cuidado da vida em diversidade, a ética e a estética da chamada, o gozo da partilha, do relacionamento, em amizade, em reciprocidade. Que vocês queiram priorizar a arte do acompanhamento e a pedagogia da conversação para criar vínculos entre vocês que favoreçam o encontro e para ajudar a encontrar o sentido de tudo que implica seguir Jesus. Mas vocês estão aqui neste capítulo para permitir que ressoe em vocês a linguagem e a vida das pessoas com que vocês fazem caminho. Não somente abrir as suas casas, mas também se aproximar a novos areópagos, onde se desenvolve a existência da humanidade. Favorecer em todos os projetos e em todas as práticas pastorais a experiência do sagrado e o contato com o que é profundamente humano. E se situar sempre desde a dinâmica do discernimento com uma valorização profunda por tantos meios, formas, presenças que têm e que são válidas e são fruto da escuta, da construção coletiva e que se constroem como resposta válida neste momento da história. Vocês estão aqui para continuar ressignificando seus institutos, suas instituições, seus projetos, suas práticas, seus métodos pastorais e fazer isso no ritmo do Espírito, em discernimento e com ousadia para ir lá onde estão os mais pobres. E por isso, vamos cantar esta estrofe. Podríamos cantar entonces, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
vamos sentir que nós estamos percorrendo um itinerário que vai permitir também às nossas irmãs e leigos de todo o mundo que possam ser eco dessa voz de Jesus que nos chama a que todo mundo retome seus próprias narrativas vocacionais. Isso vai nos colocar de frente à nossa mais autêntica verdade. Somos servidoras, assim como aqueles que serviram em Caná. E por isso, o que nos corresponde é nos dispor tudo para que o melhor vinho possa ser saboreado e que a festa se prolongue justamente em tempos de minoridade. Justamente agora, hoje que nós sentimos mais pequenas, mais frágeis, mais idosas, com menos vocações, exatamente agora, o melhor vinho poderá ser saboreado. Hoje, de uma maneira especial, a vocês e a mim, nos corresponde servir com outros, em sinodalidade. E o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio. A sinodalidade nos lança a transcender todo o individualismo, nos situa no lugar do comum, favorecendo a escuta e possibilitando a expressão do diverso. O Espírito de Deus continua acontecendo, continua falando à igreja e hoje clama nos convidando a caminhar juntas. Essa mudança de paradigma, esse passo de uma igreja clerical a uma igreja mais sinodal, vai exigir escuta e conversão. Nos situarmos em plural e desenvolver a mística do nós. E essa mudança é um desafio, não somente para a igreja hierárquica, mas também para cada um dos nossos espaços comunitários. Precisamos voltar o olhar para Jesus para aprender dele que toda radicalidade missionária precisa brotar de uma vivência espiritual, de um verdadeiro vínculo com Deus e uma decidida paixão pelo reino. É isso hoje nos exige escutar, nos pede desaprender, tentar outras maneiras de ser e de estar com o nosso povo. Precisa de nós uma conversão das atitudes. O Papa Francisco falava que o critério da verdadeira reforma da igreja é a santidade de cada membro, de cada pessoa, de cada um dos seus membros. Haverá reforma, haverá transformação, haverá mudança quando existam novas atitudes, ousadia e risco. Não podemos ficar paralisadas quando vemos os números que revelam que nós diminuímos, que envelhecemos, e não podemos ficar fixas, desejando e tentando organizar para estar mais tranquilas e confortáveis. Nós precisamos nos colocar todas em atitude de escuta ao Espírito, desde um plano de igualdade, não de superioridade, que nos dá ter um serviço na comunidade, que muitas vezes esse serviço, nós confundimos ele com poder. Esse momento histórico precisa discernimento para poder conjugar essa atenção à realidade, onde Deus acontece com respostas audazes, corajosas, articuladas, mas por cima de tudo evangélicas.
Nas dinâmicas de relacionamento, nós estamos chamadas a privilegiar o que humaniza. O que nos humaniza, as atitudes, o diálogo, o encontro em gratidão, os processos. O que tem que estar no centro é a pessoa. E nos deve mobilizar um desejo, criar ecossistemas comunitários e apostólicos sadios, humanizadores, evangélicos. Vamos nos dar 5 minutos para conversar na mesa como é um ecossistema comunitário, sadio, humanizador e evangélico. Como é um ecossistema comunitário, sadio, humanizador e evangélico. Vamos nos dar 5 minutos para conversar isso nas mesas. Mi papá tiene Meu pai 94 años. Y mi papá, está com 94 my anos. father, es un hombre E sabio. meu pai Y mi papá dice que a é um esta homem hora sábio. es E permitido meu pai fala dormir y que nesse horário prohibido roncar. é permitido dormido e proibido dar roncos. Estamos invitadas a crear Nós esos somos ecosistemas convidadas comunitarios a que sean criar sanos, esses que humanicen, ecossistemas comunitários que que evidencien el sejam evangelio. sadios, Y en que ese sentido, humanizem, tendríamos que que cuidar evidenciem o Evangelho. E la nesse sentido, formación nós deveríamos cuidar a formação. Ay. Tendríamos que cuidar la formación,
Nós precisaríamos cuidar da formação para que seja sólida, mas não rígida, fundamentalmente para conseguir ter essas mulheres profetas que caminham com outras. Nós precisamos respeitar as outras pessoas, lidar com as outras pessoas como pessoas, sem fazê-las infantis, nem utilizá-las como mão de obra, como força de trabalho. Nós precisaríamos superar a crença de que, por estar em formação, elas devem aprender, ou melhor, repetir o que nós entregamos a elas. O importante será criar condições para viver o carisma e juntas crescer na consciência do que significa ser irmãs, nos deixarmos inspirar e transformar juntas pela força do Espírito. Deixar de considerar as pessoas em formação inicial como receptoras ou como menores, e nós precisamos reconhecê-las como construtoras em um momento histórico que é o momento delas. É importante que a formação seja contextualizada e que possibilite que surja o melhor de cada pessoa. Uma vida consagrada, habitada pela esperança, configurada pela esperança, é uma vida que se situa no lugar da humildade e desde lá ela escuta para destrinchar tudo o que deve ser transformado para ser ela significativa e evangélica. É a que crê, acredita no valor do que está pequeno, que tende a ser naturalmente humanizando-se e transcendendo todos os modos de proceder e formas institucionais. É a forma que permite que entre o ar fresco e que não se engavete as novas gerações em moldes duros, moldes estreitos, herdados, mas que permita reconhecer o próprio dom e crescer no ritmo do Espírito. Se situa para além dos limites do estabelecido. É a formação que supera a sua atitude de guardiã de tradições e que se movimenta no ritmo da flexibilidade, que traz consigo escutar cedinho de manhã seu Deus e se deixa conduzir por Ele por caminhos inéditos. Isso vai precisar que nós possamos aprender o modo de Jesus e que possamos superar as tentações que nos descentralizam descentram da vontade de Deus, nos desfocam. Ezequiel, no capítulo 22, narra para nós quais são os pecados da comunidade Ori. O primeiro pecado, afastar os olhos, tirar os olhos de quem trouxe ela para a vida, para que ela se olhe para si própria. Esse é o primeiro pecado. Não olhar para ele. Afastar os olhos dele para nos olharmos para nós mesmas. Segundo pecado, nos encontrarmos belas, fortes, acreditar que nós somos fonte de vida, nos afastar de Deus e começar a ter compromissos com o mundo que nos dispersam. O terceiro pecado, que eu acho que é o mais grave de todos, a desesperança. O desespero, nos fechar nos nossas tristezas, nas tênebras da nossa pobreza, na escuridão e da nossa morte. Esses pecados nos paralisam, porque nos situam em um lugar de autorreferencialidade e nos limitam
para que nós possamos recriarmos cheias de esperança. E em momentos de vulnerabilidade, isto é muito importante. Em momentos de fragilidade e em momentos de vulnerabilidade, isto é muito importante. Quando há mais fragilidade e quando há mais vulnerabilidade, é quando há mais risco, quando há mais perigo de autoritarismo. Por isso, deveríamos insistir em um estilo de serviço, de liderança, dialogal, flexível, que alimente a participação, a corresponsabilidade de todos, a implicação. Nesse hoje do mundo e da igreja e de nossas congregações, precisamos de mulheres revestidas de esperança, centradas no Senhor, orantes, mulheres que vivam com gozo, com alegria a sua vocação, capazes de ousadia, até nos momentos de mais incerteza, conscientes da ação de Deus e suficientemente humildes para saber que tudo, absolutamente tudo, é graça. Nós estamos precisando mulheres apaixonadas pelo reino, serenas, lúcidas, no momento de tomar decisões, amáveis, próximas e misericordiosas, no momento de gerar vínculos. Mulheres claras, ousadas, nos discernimentos para abrir horizontes de futuro, que tenham aptidão para trabalhar com outros, que sejam livres para dar a sua opinião, que sejam abertas para receber de outros, que sejam flexíveis para buscar somente o querer de Deus. Vai ser necessário superar todo o clericalismo, a verticalidade que anula a pluralidade, a tendência à hegemonia cultural, que desdesenha a beleza das outras. Vai ser conveniente reconhecer o afeto invasivo, a manipulação afetiva, que desvirtualiza o autêntico amor. É preciso deixar de lado o narcisismo, que nos situa muitas vezes no lugar da superioridade. Nós vamos ter que pedir a graça de converter o coração e gerar dinâmicas relacionais onde a voz de todas pode ressoar a sua peculiaridade, a sua beleza e com a força suficiente para gerar reflexão e ação que motiva, mobiliza uma mudança. As estruturas estão a serviço da vida. Precisaríamos flexibilizá-las e adaptá-las às circunstâncias, ao que nós somos, a quem nós somos. Se nós continuamos pensando, por exemplo, que deveriam existir comunidades com determinado número de membros, estruturadas em função de rotinas cotidianas inflexíveis, nós vamos ficar estancadas, trancadas, concentradas nesses espaços e obras que nos dão segurança, que nos deixam acomodadas e que nos impedem ir para além. Nós precisaríamos caminhar a comunidade para serem comunidades itinerantes, como aquelas dos primeiros discípulos que iam de dois em dois, dois a dois, e que se encontravam para rezar, para agradecer, para renovar forças, para seguir semeando o reino. Avançar para criar espaços e projetos intercongregacionais e eclesiais
que nos potencializem para a troca de dons e nos permitam viver a plenitude da nossa identidade. As mulheres consagradas somos, na igreja, mística, missão e profecia. Isso sempre com outros. Deveríamos que vencer a tentação da búsqueda de segurança e continuar apostando por espaços de fronteira. Se nós abandonarmos os espaços de fronteira, mais rapidamente vai se aproximar o fim, mesmo que a gente acredite no contrário. A fronteira não pode ser abandonada. O hoje da nossa história eclesial pede de nós nos situarmos com profunda humildade, reconhecer a fragilidade, o pecado que ha tocado as estruturas da nossa igreja. Nós precisamos mostrar o que está na raiz da crise eclesial. A crise evidencia o modo de relacionarmos que tem estado longe do querer de Deus. Nós temos nos habituado a conviver no meio de relacionamentos rígidos, relações autoritárias, temos estilos clericais e fundamentalismos excluintes, afetos invasivos e isolamentos doloridos. É preciso purificar os relacionamentos. É por lá que vai o profetismo. Nós precisamos purificar os relacionamentos e esse é, sem lugar a dúvidas, um tempo de graça propício para a conversão, que exige de nós aprender a nos situarmos, reaprender a arte do relacionamento, situarmos no lugar das vítimas e caminhar para um novo modo de ser igreja mais sinodal, mais fraterno, onde exista lugar para todos. O hoje da igreja pede de nós nos exercitarmos na profecia do comunitário, caminhar com consciência de que nós somos um povo de Deus e com ousadia devemos nos situarmos humildemente, tirando as máscaras do poder que tira e que desumaniza. Nós precisamos voltar ao original do Evangelho e optar pelo amor que nos dignifica. Nós precisamos construir esses novos modos de relacionamento e vai ser só possível com mulheres que estejam a serviço da comunidade, que peçam a Deus a graça de viver com esses traços. Uma mulher revestida de esperança e a serviço da comunidade é uma mulher que experimenta que Deus a chama, que a tira de si, que coloca ela a caminho. Ela sabe que todo é dom e que a autoridade que ela tem, a liderança que ele tem, lhe foi dada. E Deus conduz ela a dar a vida. Ela busca com outras e outros a vontade de Deus para a sua comunidade. Seu compromisso tem uma força feminina e ela se deixa interpelar por Deus no cotidiano. Ela reza permanentemente porque sabe que a sua missão é se situar segundo o coração de Jesus e de Maria. A ele e a ela, lhes pede espírito de sabedoria e dom de discernimento. É uma mulher que sabe que a missão confiada superpassa ela, que supera suas forças. Por isso ela se alimenta da palavra, favorece as redes de vínculo, do relacionamento que lhe permite interagir, caminhar com responsabilidade, servir com novidade
e sem del protagonismos. Instituto del Sagrado Corazón de María Ela ama a família do y Instituto do agradece en lo Sagrado cotidiano esa Coração de llamada Maria a servir en medio e de los agradece más no pobres. cotidiano a Esa chamada llamada a ser a casa servir de no meio dos acogida, mais pobres. vientre, que favorece el Essa chamada a encuentro. ser casa de acolhida, La mueve ventre, un que favorece profundo o celo encontro. apostólico y la Ela é inspiran movida el por um padre profundo zelo Gaillac y la apostólico hermana Saint-Jean. e é Su inspirada pelo disponibilidad padre la Gaillac mueve a e a irmã servir, Saint-Jean. incluso a A sua veces en medio de disponibilidade move contradicciones, ela a pero servir siempre até às con vezes renovado no meio de entusiasmo contradições, y con fe mas a sempre com prueba de renovado entusiasmo frustraciones. e com fé No se provada ubica en no el meio das lugar de la frustrações. suficiencia. Por Ela eso, não se situa no cuando lugar da no sabe suficiência. algo, lo pregunta, Por isso, busca ayuda, quando alguma coisa ela não acostumbra a sabe, ela buscar el pergunta, consejo de ela busca expertos, ajuda, ubicada en ela el lugar de costuma la buscar, humildad, procurar conselho de serenamente pessoas sirve espertas. y va dando la Ela vida está al situada no lugar modo da de humildade, Jesús. serenamente, La ela escucha serve e acogedora vai y doando a sua respetuosa vida com o modo de vertebra su Jesus. servicio. A escuta que Se acolhe acerca e que é a cada respeitosa persona, articula seu serviço, institución, obra o estrutura seu territorio serviço. Ela se aproxima de como a cada tierra pessoa, da sagrada. instituição, obra Sabe ou ver más território, allá de lo que las como se fosse uma terra evidencias y los sagrada. Ela sabe indicadores ver para expresan. além do que as Pide evidências siempre e la dos gracia de indicadores mirar mostram. como Dios mira y Ela por pede eso sempre a sabe graça dar de olhar como oportunidades. Deus olha e Es por una isso mujer sabe dar que cuida oportunidades. especialmente de É las uma más mulher débiles y que tristes, cuida de las especialmente más jóvenes, das mais de las fracas más e tristes, ancianas y das enfermas. mais jovens, La desvela das lo mais humano idosas y e quiere ser para doentes. todas instrumento de Ela fica sem misericordia. dormir pelo humano e quer No la ser para escandaliza la todas fragilidad instrumento de misericórdia. y por eso se Não sitúa fica como juez, no se escandalizada pela sitúa como fragilidade. juez. Lo E por hace isso siempre como ela hermana não se agraciada a situa ella como misma con juíza. amor misericordioso Ela de se situa Dios. sempre como irmã cheia de graça, ela Conversando mesma, pelo amor con misericordioso de Deus. generosidad, con gratuidad y sencillez, Ela se conversa com acerca a gratidão, cada una com para gratuidade, ayudar a que surja lo com mejor de ella. simplicidade e se aproxima a Combina cada uma para exigencia y ajudar bondad para y que no surja o melhor destruye de cada nada de uma. lo que toca. Ela A su combina a paso, exigência e a renace bondade la e não esperanza destrói nada y do que ela sabe toca. abrir caminos Em donde cada otros passo presienten renasce a caos. esperança e sabe abrir caminhos Busca onde en toda outros circunstancia percebem que se caos. mantenga la unidad. Ela busca em todas as Comunica con acierto, circunstâncias que con se mantenha a transparencia. unidade. Toma Ela comunica com decisiones sin certeza, miedo com al conflicto. transparência, Su testimonio toma anima a decisões vivir en obediencia y sem medo do disponibilidad. Seu No hace depoimento de su anima misión a viver em un obediência e asidero de disponibilidade. privilegios que la Ela não faz da distancia sua de sus missão hermanas. lugar Se de ubica como privilégios quien que sirve, distancia se ela das suas agacha irmãs. y no Ela se situa desaprovecha como las quem serve, ocasiones que la vida le da se de situarse coloca en mais el lugar embaixo e não de la desaproveita sencillez as y de la situações da vida humildad. que lhe permitem se colocar no lugar da Unida simplicidade e da a humildade. ustedes en este tiempo de gracia, pido E unida a para que vocês, Dios neste les tempo de permita graça, ser eu artesanas peço del para que cuidado Deus lhes y conceda e que lhes su permita servicio ser les abra artesãs do caminos al cuidado espíritu e y que las o serviço de fortalezca en la vocês vida. abra caminhos Que ao Espírito caminando juntas e fortaleça sean vocês na mujeres de vida. esperanza profética Que caminhando y que se juntas arriesguen sejam mulheres con de esperança osadía profética para que otros e que tengan arrisquem vida. com Cuenten con mi ousadia oración. para que outros Un tenham abrazo. vida. Contem com a minha prece. Um abraço. Y si quieren Se vocês querem, podemos conversar si um hay pouco, se há resonancias, eco, se há si hay ressonância, preguntas, se há si perguntas, quieren
Se vocês querem que estabeleçamos um diálogo ou algum ponto que foi trabalhado ao longo do dia, vocês têm a palavra, temos 15 minutos.